Você não é homem o suficiente, até que ela descobriu o que eu planejei. Nunca vou esquecer o dia em que minha vida inteira desmoronou, e ainda assim, foi naquele mesmo instante que comecei a me reconstruir. Eu tinha 24 anos, recém-saída da universidade, e finalmente sentindo que podia respirar sem depender da aprovação da minha família. Achava que estava pronta para a vida adulta, para decisões importantes, mas, claro, eu estava enganada. Minha família sempre teve uma relação estranha comigo. Minha irmã gêmea, Lara, parecia ter nascido com um carimbo dourado na testa, favorita. Tudo o que ela fazia, desde os 5 anos, era exaltado, qualquer sucesso meu, por menor que fosse, era minimizado, ignorado ou, pior, comparado a dela com um tom de desaprovação que me corria pela espinha. Eu tentei ignorar, tentei me afirmar, mas algumas feridas não cicatrizam apenas com força de vontade. O auge dessa rejeição aconteceu em uma sexta-feira qualquer. Eles haviam organizado o aniversário do meu pai, um jantar supostamente familiar. Quando cheguei, já senti o clima pesado. Meu pai, que costumava me abraçar de forma apertada e orgulhosa, passou direto por mim e deu um beijo longo e carinhoso na minha irmã. Minha mãe, sorrindo como se estivesse encenando para uma plateia, disse: "Você não é homem o suficiente, querida." Nunca foi. Eu gelei. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Minha irmã riu, e todos ao redor fingiram que era normal. Eu queria gritar, chorar, sair correndo, mas permaneci ali, engolindo cada pedrada emocional que eles despejavam como se fosse apenas um detalhe. A sensação de estar invisível, de ser constantemente substituída, era sufocante. Depois daquele jantar, me tranquei no meu quarto. Cada risada da minha família ecoava como punhais nas minhas costas. Comecei a sentir uma mistura de raiva e desespero tão intensa que meu corpo tremia. Eu não queria apenas ser vista, eu queria que eles sentissem, por um instante, o que era ser descartada. Foi nesse ponto que comecei a pensar em vingança. Mas não uma vingança qualquer, trivial. Algo que tivesse impacto real, que mostrasse que eu não era apenas a irmã esquecida. Mas não era só raiva, era uma necessidade de me reconstruir. Eu precisava provar para mim mesma que podia controlar meu próprio destino, que podia transformar a dor em poder. Durante semanas, comecei a estudar tudo sobre eles, suas rotinas, suas fraquezas, suas obsessões. Cada pequeno detalhe era anotado, analisado, catalogado. Eu sabia que qualquer movimento em falso poderia me destruir de vez, mas isso só aumentava o meu foco. E foi então que percebi uma brecha. Minha irmã, tão perfeita aos olhos da família, tinha uma vulnerabilidade que ninguém suspeitaria. Um segredo que, se usado com cuidado, poderia mudar tudo. Mas antes de agir, eu precisava testar minha própria coragem. Foi quando decidi que faria algo que jamais esquecerei, uma sabotagem calculada, algo que parecia um acidente, algo que poderia machucar, mas que também seria um teste para minha própria força. Eu planejei cada detalhe, respirando fundo todas as noites enquanto meu coração quase saltava do peito. Era como se eu estivesse me preparando para me jogar no abismo e ver se realmente podia voar. Na noite marcada, tudo parecia perfeito. Meu plano estava em movimento, cada passo executado com precisão cirúrgica. Mas então, no último instante, algo aconteceu que eu não esperava. Minha irmã entrou na sala exatamente no momento em que eu, não posso nem escrever sem que meu estômago revire. Ela me viu, e naquele instante, o choque em seus olhos me congelou. Não era raiva, não era surpresa, era algo mais profundo, mais perigoso. Ela sabia, de alguma forma, que eu tinha planejado algo. E então a realidade me atingiu, tudo podia dar errado. Qualquer passo em falso e não só meu plano fracassaria, mas minha própria vida correria perigo. O medo subiu como um tsunami, misturado com uma excitação que eu nunca sentirá antes. Pela primeira vez, senti que estava viva de verdade. Ela me encarou, os olhos fixos nos meus, e eu percebi que não havia volta. O silêncio era ensurdecedor. Meu corpo inteiro tremeu, mas minha mente estava clara como nunca. Cada decisão que eu havia tomado, cada gesto, cada detalhe, tudo convergia para aquele momento. E ainda assim, não sabia se seria o fim ou o começo de algo muito maior. O que ela faria? Contaria para minha família? Me confrontaria? Ou, algo pior? Meu coração acelerou, minhas mãos suavam, e eu senti uma estranha mistura de medo e poder correndo por minhas veias. Eu estava à beira de algo que mudaria tudo. E então, ela falou, com uma voz que eu jamais esquecerei, mas o que ela disse não vou revelar ainda. O olhar dela me paralisou.
Um olhar que misturava incredulidade e algo que eu não conseguia decifrar, talvez medo, talvez reconhecimento. Por alguns segundos, nenhum som atravessou a sala, tudo parecia congelado. Eu sentia minhas veias pulsarem com intensidade, cada batida do meu coração parecia um tambor de guerra. Tudo o que eu tinha planejado até aquele momento dependia de como ela reagisse. Então, de repente, ela sorriu. Não um sorriso de alívio, nem um sorriso genuíno, mas um sorriso frio, calculista, como se tivesse enxergado além do que eu queria mostrar. Um arrepio percorreu minha espinha. Era como se ela tivesse lido minha mente, como se minhas intenções estivessem expostas diante dela, nuas, sem escapatória. Então é isso, disse ela, com uma voz que parecia conter várias camadas de emoção, você planejou tudo. Eu balancei a cabeça, incapaz de falar. Palavras pareciam inúteis naquele momento, qualquer som poderia trair meu nervosismo ou, pior, revelar detalhes que ainda deveriam ser secretos. Ela se aproximou lentamente, cada passo ecoando no piso de madeira da sala, e eu senti que cada fibra do meu corpo estava tensa. Nunca tinha estado tão consciente da presença de outra pessoa. Não era apenas minha irmã, era a mulher que, durante anos, me roubou o palco principal da vida que eu acreditava merecer. E você acha mesmo que isso vai funcionar? Ela perguntou, com um tom que misturava desafio e diversão. Que me machucar ou me assustar vai mudar algo? Minha mente disparou. Eu tinha passado semanas calculando cada movimento, cada possível reação dela. Tudo para garantir que meu plano funcionasse sem falhas. E agora, diante de seus olhos, percebi algo que não havia considerado. Minha irmã também era inteligente, esperta, imprevisível. Talvez até mais do que eu. Mas algo em mim mudou naquele instante. Em vez do medo que deveria me paralisar, senti uma chama se acender dentro do peito. A raiva que eu carregava há anos, a humilhação que sufocava meu corpo desde a infância, transformou-se em foco absoluto. Eu não podia recuar. Não agora. Não se trata de machucar você, consegui dizer, a voz firme, quase sem tremores, se trata de mostrar quem eu sou. Quem eu sempre fui, mesmo quando todos se recusaram a ver. Ela riu, um riso curto, quase metálico. Ah, eu vejo sim, disse ela. Mas cuidado. Você acha que pode brincar com fogo sem se queimar? Foi então que percebi, ela sabia que havia muito mais em mim do que imaginavam. Não era apenas raiva, era inteligência, determinação e, acima de tudo, sobrevivência. Eu estava cansada de ser invisível, de ser a sombra da irmã perfeita. A tensão aumentou quando senti uma mudança no ar. Algo estava prestes a acontecer, algo que eu não podia controlar completamente. Minha irmã recuou alguns passos, e então o telefone dela tocou. Um toque agudo, inesperado, que quebrou o silêncio como um trovão. Ela olhou para o aparelho, a expressão mudou, e meu coração afundou. Eu não sabia quem estava do outro lado da linha, mas o tom de sua voz depois que atendeu indicou que era alguém importante, alguém que poderia alterar tudo. Ela desligou rapidamente, os olhos agora fixos nos meus. Você acha que sabe tudo, mas há coisas que você nunca vai prever, disse ela, e a sombra de um sorriso apareceu novamente. Você quer mesmo seguir em frente com isso? Meu corpo tremeu, mas desta vez não era de medo, era de antecipação. Cada músculo estava alerta, cada sentido aguçado. Eu tinha planejado tudo, mas a incerteza do momento tornou tudo mais intenso, mais real. Pela primeira vez, senti que estava jogando em um nível onde a aposta não era apenas o meu orgulho ou minha vingança, era minha própria vida emocional, meu controle sobre meu destino. Ela deu mais um passo em minha direção, e eu notei algo que nunca tinha percebido, havia hesitação em seu olhar. Um resquício de vulnerabilidade, algo que poderia ser explorado, mas eu não queria apenas explorar. Queria que ela entendesse, sentisse o que eu sentia todos esses anos, e que percebesse que eu não era apenas a irmã esquecida. Sabe, comecei, respirando fundo, toda a vida me disseram que eu não era suficiente. Que eu não merecia, que eu era fraca. Mas eu não sou fraca. E isso, finalmente, você vai perceber. Ela permaneceu em silêncio por um instante que pareceu durar horas. Então, de forma inesperada, seu olhar se suavizou, não completamente, mas o suficiente para me deixar desconcertada. E naquele instante, algo aconteceu que eu não poderia ter previsto. Ela se aproximou ainda mais, tão perto que podia sentir seu cheiro, e sussurrou. Então me mostre. Eu senti uma mistura de excitação e medo. Minha mente girava, revisitando cada passo do meu plano, cada detalhe que poderia falhar. Cada segundo era crítico.
Eu sabia que a linha entre vingança e desastre era tênue, e que qualquer movimento errado poderia destruir tudo. E então, o que eu menos esperava aconteceu, a porta da sala se abriu abruptamente. Um barulho metálico, seguido de um som que fez meu coração saltar. Não era apenas a minha irmã, havia alguém mais ali, alguém que eu não esperava. Alguém que podia mudar completamente o curso da noite, do meu plano e da minha própria vida. O olhar dela encontrou o meu mais uma vez, e pude ver o medo misturado com algo que eu nunca tinha visto antes, respeito. Mas, ao mesmo tempo, a incerteza era palpável. Quem era aquela pessoa? O que eles queriam? E, mais importante, como isso afetaria o que eu tinha planejado com tanta precisão? Minha respiração acelerou. Cada fibra do meu corpo estava alerta. O silêncio voltou, mais pesado do que nunca. Eu sabia que aquele momento seria decisivo, o ponto em que tudo poderia mudar, para melhor ou para pior. E então, sem uma palavra, a figura se aproximou lentamente, revelando algo que fez minha mente girar e meu estômago revirar. Eu queria reagir, gritar, correr, mas algo dentro de mim me disse para esperar. A figura parou a poucos metros de nós, e meu coração quase saltou pela boca. Não era alguém comum, havia algo na postura, no jeito de se mover, que emanava autoridade e perigo. Meu instinto gritou, cuidado. Mas a adrenalina que pulsava dentro de mim me mantinha imóvel, observando cada detalhe, cada reação da minha irmã e dessa pessoa desconhecida. Ela deu um passo à frente, e finalmente consegui ver seu rosto. Era alguém que eu jamais esperaria ver ali, e a surpresa me atingiu como uma lâmina gelada, o ex-namorado da minha irmã. Lucas. O mesmo que todos sempre viam como o cara perfeito, impecável, admirado pela família. Ele parecia calmo, mas seus olhos cintilavam com algo que eu não conseguia decifrar, uma mistura de suspeita, raiva e, talvez, medo. Minha irmã recuou um pouco, mas não se afastou totalmente. Havia tensão no ar, densa, quase palpável. E eu? Eu senti minha mente girar em alta velocidade. Cada plano que eu havia arquitetado parecia pender por um fio. Lucas podia ser uma ameaça ou um aliado, eu não tinha como saber. Mas a verdade era que, naquele instante, tudo dependia de mim. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, a voz firme, sem um traço de hesitação. Minha irmã respirou fundo, tentando manter a compostura. Mas o olhar dela se desviou para mim, e nesse instante percebi algo que me deixou congelada. Ela sabia que eu tinha planejado algo. Não podia haver dúvidas, aquele momento de quase sabotagem havia sido visto, percebido, sentido. Nada demais, respondeu ela, tentando soar casual. Só conversando. Mas a tensão em seus ombros denunciava a mentira. E eu sabia, naquele instante, que Lucas não aceitaria explicações fáceis. Ele sempre fora atento, perspicaz demais. E agora estava ali, observando cada gesto meu, cada movimento meu, procurando falhas. Minha respiração ficou mais rápida. A adrenalina pulsava em minhas veias, misturada com medo e excitação. Eu sabia que qualquer palavra mal colocada poderia comprometer tudo. Precisava pensar rápido, agir com inteligência. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais profundo, uma oportunidade. Uma chance de virar o jogo, de não ser mais apenas a sombra da minha irmã, de finalmente reivindicar meu espaço. Sabe, comecei, a voz firme, tentando manter o controle, toda a minha vida foi ignorada. Rejeitada. Subestimada. Hoje, eu não sou mais aquela que vocês descartam. Lucas ergueu uma sobrancelha, claramente intrigado, mas não interrompeu. Minha irmã me lançou um olhar que misturava medo e fúria, mas algo nela havia mudado também, talvez respeito, talvez a consciência de que eu não era mais vulnerável. E o que exatamente você planejou? Perguntou o Lucas, com um tom que indicava que não aceitaria meias respostas. Eu hesitei. Revelar detalhes seria perigoso. Mas também percebi que, de certa forma, precisava marcar território. Mostrar que não era apenas uma ameaça passageira, mas alguém que finalmente estava tomando as rédeas de sua própria história. Não é sobre machucar, disse, mantendo o olhar firme. É sobre mostrar quem eu sou. Quem sempre fui. O silêncio voltou, mais pesado do que nunca. Cada segundo parecia esticar-se infinitamente, e eu senti meu corpo se preparar para qualquer eventualidade. Meu plano original estava em risco, mas uma coisa ficou clara, eu não podia mais recuar. A hora da verdade havia chegado. Minha irmã respirou fundo, os olhos fixos nos meus. Você não entende,
Começou, mas eu a interrompi. Não, é você que não entende. Eu existo. Sempre existi. E agora é a minha vez. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Lucas deu um passo à frente, como se estivesse tomando uma decisão importante. Ele olhou para minha irmã, depois para mim, e então disse: Acho que há mais aqui do que eu imaginava. A tensão subiu a níveis insuportáveis. Cada palavra dele parecia carregada de perigo, mas também de uma estranha possibilidade. Ele poderia expor meu plano, destruir tudo, ou poderia me dar a chance de mostrar do que realmente sou capaz. Minha irmã recuou, mas não disse nada. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo, raiva, algo que me surpreendeu, respeito. E eu percebi que, pela primeira vez, havia quebrado a barreira que me mantinha invisível durante toda a vida. Ela me via como uma pessoa real, alguém capaz de ação e estratégia, não apenas como a irmã esquecida. Mas o momento de triunfo foi interrompido por um ruído que fez meu sangue gelar. Um vidro se quebrou na cozinha. Um som seco, inesperado, que indicava que havia alguém mais ali. Alguém que não deveria estar. Meu coração disparou. Lucas percebeu também, seu corpo se tensionando instantaneamente. Minha irmã deu um passo atrás, completamente assustada. E eu? Eu senti uma onda de adrenalina percorrer cada fibra do meu corpo. Tudo o que eu havia planejado, cada detalhe, poderia ruir em segundos. Olhei em direção à cozinha. Não consegui ver claramente, mas percebi uma sombra se mover rápido demais para ser humana, ou talvez alguém muito perigoso. O perigo era iminente, real, e minha mente girava tentando encontrar uma saída, uma forma de manter o controle da situação. Foi então que percebi algo que me fez tremer de choque. A figura que se movia na cozinha parecia estar manipulando algo que poderia causar um desastre. Uma panela pendurada, talvez um equipamento elétrico, algo que, se tocado ou derrubado, poderia provocar uma tragédia. Minha respiração ficou irregular. O medo misturado com a excitação me deixou completamente alerta. Lucas também percebeu, seus olhos se fixando na sombra, o corpo pronto para agir. Minha irmã estava paralisada, e eu percebi que precisava tomar a iniciativa, ou tudo estaria perdido. Minha mente disparou. Cada passo que eu dei a partir daquele momento seria decisivo. Eu poderia intervir, tentar controlar a situação, ou poderia me colocar em risco. Mas havia uma coisa clara, não poderia mais ser a pessoa invisível, subestimada, rejeitada. Não naquela noite. E então, antes que eu pudesse reagir, a sombra emergiu da cozinha, revelando algo que me fez congelar completamente. Quem era aquela pessoa? O que queria? E, mais importante, como isso mudaria tudo o que eu estava prestes a fazer? O silêncio voltou a tomar conta da casa, pesado, sufocante, como se cada respiração pudesse desencadear o caos. Meu coração disparou, meus músculos se tensionaram. Eu sabia que a próxima decisão definiria tudo, minha vida, meu plano, minha redenção. A figura que emergiu da cozinha fez meu estômago gelar. Não era humana. Pelo menos, não totalmente. Seus movimentos eram bruscos, rápidos demais para serem naturais, o ar ao redor parecia vibrar com uma presença que eu nunca havia sentido antes. O sangue gelou nas minhas veias, e por um instante pensei que estava prestes a testemunhar algo impossível. Lucas e minha irmã recuaram, paralisados, e eu senti uma onda de adrenalina me atravessar como um raio. Durante toda a minha vida, eu tinha sentido que o mundo conspirava contra mim, que a minha própria família me subestimava, mas nada poderia ter me preparado para aquilo. Nada. A criatura avançou, mas de forma controlada, como se estivesse testando nossos limites. Seu olhar, se é que podia chamar aquilo de olhar, parecia perfurar minha alma. Cada passo que ela dava ecoava na casa, fazendo o chão tremer levemente sob nossos pés. Meu cérebro gritava para correr, mas uma parte de mim, a parte que sempre se rebelou contra ser subestimada, me dizia, não. Não recuar. Mostre quem você é. Minha irmã finalmente conseguiu falar. O que é isso? Não houve resposta. Apenas o silêncio cortante, pesado, que parecia sugar cada molécula de ar da sala. A criatura se aproximava, e eu percebi algo que me fez engolir em seco. Ela não estava ali para machucar apenas a minha irmã ou Lucas. Estava ali para mim. Para testar se eu tinha realmente coragem. Eu não podia fugir. Todo o planejamento, toda a vingança, toda a reconstrução que eu vinha tentando, dependia do que eu faria naquele instante. A adrenalina corria em minhas veias como lava fervente.
Cada músculo do meu corpo estava pronto para reagir, para lutar, para provar que finalmente não era mais invisível. Eu não vou fugir, disse, a voz trêmula, mas firme, não importa o que você seja. A criatura parou por um instante, como se analisasse minha declaração. Então, algo estranho aconteceu. Ela recuou, apenas um passo, mas isso foi suficiente para que eu percebesse que havia algo mais ali, algo que eu ainda não compreendia. Lucas, ainda paralisado pelo choque, murmurou. Você sabia que isso iria acontecer? Eu balancei a cabeça lentamente. Como se a resposta não precisasse de palavras, meus olhos se encontraram com os da minha irmã, e vi algo que me fez acelerar. Ela finalmente me via como alguém capaz de ação, alguém que não precisava de aprovação. Mas a tensão não diminuiu. A criatura ainda estava ali, e seu silêncio era mais ameaçador do que qualquer grito. Em um impulso, decidi que precisava agir. Minha mente girava em alta velocidade, lembrando cada detalhe do meu plano original. Eu tinha passado semanas estudando rotinas, vulnerabilidades, cada fraqueza da minha família. Mas aquilo era outra coisa. Isso não estava nos meus planos. Respirei fundo, tentando acalmar o coração disparado. Cada passo precisava ser calculado. Cada movimento poderia significar a diferença entre o controle e o caos total. Minha irmã me olhou, e pela primeira vez, não vi desprezo nem medo. Vi reconhecimento. Ela sabia que eu estava pronta para agir, pronta para enfrentar o impossível. Siga-me, disse a criatura de forma surpreendentemente clara, e uma onda de pavor percorreu meu corpo. Você deve provar que é digna. Aquelas palavras ecoaram em minha mente como um desafio. Eu não entendia ainda o que significava ser digna diante daquilo, mas uma coisa ficou clara, não podia mais recuar. Minha vida inteira havia me preparado para esse momento, mesmo que eu não soubesse até então. A raiva, a dor, a humilhação, tudo se condensava em uma força que eu não podia mais ignorar. Lucas se aproximou, tentando intervir, mas eu levantei a mão em sinal de pare. Aquela era minha batalha. Eu não podia permitir que alguém decidisse meu destino, nem minha irmã, nem Lucas, nem ninguém. Era hora de assumir o controle. Estou pronta, disse, e a criatura pareceu reagir positivamente. Um brilho estranho surgiu em seus olhos, algo quase humano, e senti uma estranha conexão, como se ela reconhecesse algo dentro de mim. Algo que dizia, você é mais forte do que pensa. Ela se moveu lentamente, apontando para o corredor que levava ao sótão. Meu coração acelerou. Eu sabia que qualquer passo em falso poderia ser mortal, mas também sentia que não podia hesitar. Respirei fundo e comecei a caminhar, cada passo consciente, cada músculo tenso, sentindo o chão frio sob meus pés. Minha irmã murmurou algo que eu mal consegui ouvir. Tenha cuidado. Mas eu não olhei para trás. Havia algo dentro de mim que gritava, siga em frente. Mostre quem você realmente é, prove que não é a sombra de ninguém, nem a rejeitada, nem a esquecida. Ao chegar ao sótão, a porta rangeu ao ser aberta, revelando um espaço escuro, cheio de sombras que dançavam com a luz fraca de uma lâmpada pendente. O ar estava carregado, pesado, quase sufocante. Mas no centro, algo brilhava, um objeto que eu não reconhecia, mas que irradiava uma energia tão intensa que parecia tocar cada célula do meu corpo. A criatura fez um gesto, e de repente eu entendi, aquilo era um teste, uma prova de coragem. Se eu conseguisse enfrentar o que estava diante de mim, provaria que não era mais a garota que todos ignoravam. Que não era a sombra de minha irmã. Que finalmente, depois de anos de rejeição, poderia emergir vitoriosa. Minha mão tremia, mas eu avancei, cada passo marcado pela determinação e pela fúria acumulada. Cada memória de humilhação, cada palavra cruel da minha família, cada desprezo que senti, tudo se transformava em força. Então, quando estava a centímetros do objeto, algo inesperado aconteceu. A criatura desapareceu. Simplesmente sumiu. E no lugar dela, uma figura apareceu, me encarando com olhos que conhecia bem. Minha irmã. Mas não era a irmã que eu conhecia. Havia algo diferente nela, uma intensidade, uma fúria e uma admiração misturadas, como se ela estivesse me desafiando a provar minha força de verdade. E naquele instante, compreendi, não era apenas sobre vingança, não era apenas sobre prova de coragem. Era sobre redenção. Sobre me reconstruir. Sobre mostrar que, mesmo rejeitada, eu tinha poder. Mas antes que pudesse reagir, a lâmpada oscilou, lançando sombras enormes nas paredes, e um som baixo, quase metálico, começou a ecoar pelo sótão. Algo estava chegando.
algo que ninguém podia prever. Meu corpo inteiro se tensionou. Eu sabia que aquela noite ainda não havia terminado. Que a verdadeira prova, a verdadeira batalha, estava apenas começando. E então, ouvi um sussurro, vindo de todos os cantos ao mesmo tempo. Você está pronta para pagar o preço? Meu coração disparou, minhas mãos suaram. O perigo era real, a incerteza esmagadora. Mas dentro de mim, algo havia mudado. Eu não era mais a rejeitada. Eu não era mais invisível. Eu estava viva. E agora, finalmente, eu podia lutar. O sussurro ecoou pelo sótão, reverberando nas paredes, no meu peito, em cada fibra do meu corpo. Você está pronta para pagar o preço? Cada palavra parecia rasgar minha alma, mas ao mesmo tempo acender uma chama dentro de mim. Eu estava pronta. Mais do que nunca. Minha irmã me encarava, olhos brilhando com uma mistura de raiva, medo e algo que eu não sabia nomear, talvez reconhecimento. Eu sabia que ela havia percebido algo que ninguém na família jamais enxergou, que eu não era apenas a sombra, que eu não era descartável, que eu podia ser uma força a ser temida. Respirei fundo, sentindo a adrenalina pulsar como lava em minhas veias. Cada memória de humilhação, cada desprezo, cada palavra cruel que ecoou em minha vida, transformava-se agora em energia pura, combustível para minha determinação. O objeto no centro do sótão brilhava intensamente. Eu podia sentir sua energia percorrendo o ar, envolvendo cada canto do cômodo. Era estranho, quase sobrenatural. Um frio percorreu minha espinha, mas, ao mesmo tempo, senti-me atraída por aquilo, como se finalmente tivesse encontrado o que sempre busquei, meu poder, minha força, minha própria identidade. Minha irmã deu um passo à frente, hesitando. Você realmente vai fazer isso? Sua voz estava baixa, quase um sussurro, mas carregada de tensão. Eu a olhei nos olhos e balancei a cabeça. Sim. É hora de mostrar quem eu sou. A cada passo que eu dava em direção ao objeto, a atmosfera ao meu redor parecia mudar. O ar se tornava mais denso, mais elétrico, e meus sentidos se aguçavam. Eu podia ouvir cada batida do meu coração, cada respiração, cada som da casa antiga que rangeu sob nosso peso. Tudo estava conectado, e eu sentia que aquele momento era decisivo, não apenas para mim, mas para todos à minha volta. Quando finalmente alcancei o objeto, senti uma onda de energia percorrer meu corpo. Era como se cada dor, cada rejeição, cada desprezo se condensasse em uma força palpável. Pela primeira vez, senti-me completa, poderosa, no controle. Não havia mais medo de ser rejeitada, não havia mais dúvida sobre quem eu era. Eu existia, de verdade. Minha irmã observava, imóvel, e então algo inesperado aconteceu. Ela sorriu, um sorriso raro, genuíno, mas ao mesmo tempo carregado de tensão. Talvez, você seja mais forte do que eu imaginava, disse ela. Aquelas palavras não me tocaram apenas pelo reconhecimento. Elas eram a prova de que, finalmente, eu havia rompido o ciclo. Eu não precisava mais provar nada para minha família. Não precisava mais viver à sombra dela. A vingança, a dor, o medo, tudo havia sido transformado em algo maior, minha própria reconstrução. Mas naquele instante, o sótão tremeu. A luz oscilou violentamente, lançando sombras enormes nas paredes, e um ruído metálico ecoou de algum canto escuro. Algo estava vindo. Algo que ninguém podia prever. Meu corpo inteiro se tensou. A adrenalina aumentou, e minha mente trabalhou em alta velocidade. Eu tinha superado muito, mas ainda havia um desafio final. Então, a figura que eu tinha visto antes reapareceu, a criatura. Mas agora, diferente. Ela estava menos ameaçadora, mais clara. Era como se tivesse reconhecido minha força, minha coragem, minha determinação. E, de repente, senti algo inesperado, não era inimiga. Era um teste. Uma prova final para mostrar que eu podia superar não apenas a rejeição, mas qualquer obstáculo que surgisse. Eu respirei fundo e estendi a mão para a criatura. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Meu coração batia tão forte que parecia que todos podiam ouvi-lo. E então, quando toquei a figura, uma sensação de poder e paz me envolveu. Cada ferida emocional, cada humilhação, cada palavra cruel da minha família se dissolveu. Eu estava inteira. Eu estava livre. Minha irmã me olhou, olhos arregalados, e pela primeira vez vi algo diferente, respeito genuíno, reconhecimento e talvez até um toque de medo. Eu não precisava provar nada para ela, minha existência, minha força, minha capacidade de agir eram evidentes.
Eu tinha vencido não apenas a rejeição, mas a própria sombra que me perseguiu durante toda a vida. Lucas, que ainda estava ali, observava em silêncio. Ele finalmente pareceu entender, aquilo não era apenas sobre vingança ou conflito. Era sobre redenção, sobre emergir mais forte do que jamais se imaginou possível. Então, a criatura se afastou, desaparecendo novamente nas sombras, deixando-me sozinha no sótão. A luz voltou a se estabilizar, e o ar parecia mais leve, respirável, como se o peso de anos de dor tivesse sido finalmente dissipado. Minha irmã se aproximou, hesitante, e disse: "Você realmente mudou." "Não só mudei," respondi, firme, "eu sobrevivi. E agora, finalmente, ninguém pode me parar." Havia um silêncio entre nós, carregado de compreensão silenciosa. Pela primeira vez, senti que não precisava mais provar nada para minha família, nem para minha irmã, nem para ninguém. Eu tinha encontrado minha própria força, meu próprio poder, e isso era inegável. Mas antes que pudesse relaxar completamente, um ruído baixo, quase imperceptível, chamou minha atenção. Uma sombra cruzou rapidamente pelo corredor, e eu senti novamente aquela adrenalina familiar percorrer meu corpo. Algo ainda não estava terminado. Algo que poderia testar tudo o que eu conquistei. Olhei para minha irmã, que também percebeu o movimento. Nossos olhares se encontraram, silenciosos, carregados de tensão. A noite ainda não havia terminado, e uma última prova ainda me aguardava. Mas desta vez, eu estava pronta. Pronta para enfrentar qualquer coisa. Pronta para finalmente ser vista. Pronta para ser inteira. E, pela primeira vez, sorri de verdade.